Pensa só, nas ruas de uma das cidades mais ricas que já existiu, a Babilônia. Palácios gigantes, ouro por toda parte, mercados cheios de vida. Uma cidade que floresceu enquanto boa parte do mundo ainda lutava para sobreviver. E o mais incrível é que milhares de anos depois, a sabedoria financeira daquela época continua de um jeito impressionante, super atual. E é isso que a gente vai entender agora. E aí é que está o grande paradoxo que a gente precisa encarar. Hoje, a gente tem aplicativo para tudo, acesso à informação na palma da mão, então, por que os mesmos velhos problemas de dinheiro continuam aparecendo? A verdade é que a questão nunca foi sobre ter as ferramentas certas, mas sobre o nosso comportamento. O problema não é de hoje e as soluções, acredite, também não são. É nesse ponto que a gente conhece a história de Árcade, o homem considerado mais rico da Babilônia. E o detalhe mais importante é, ele não era nenhum gênio, sabe? Não nasceu em família rica, nada disso. Ele era uma pessoa comum, como qualquer outra, que sacou uma coisa fundamental. A riqueza não acontece por acaso, é uma habilidade. E o melhor de tudo, é uma habilidade que se aprende. E é exatamente aí que mora a força desses ensinamentos. Eles entendem a fundo a psicologia humana. Aquela nossa tendência de gastar tudo que ganha, de ficar esperando uma solução que venha de fora, um golpe de sorte que, vamos ser sinceros, quase nunca chega. Essa ilusão que a gente vai começar a desmontar agora. A grande virada de chave para Árcade aconteceu quando a ficha caiu. Ele olhou ao redor e percebeu que, assim como todo mundo, ele trabalhava duro, se esforçava, mas continuava sem nada no bolso. Foi nesse momento de frustração que ele descobriu o primeiro e talvez o mais poderoso princípio para construir qualquer riqueza. Parece simples demais, né? Mas calma, a simplicidade aqui engana. A lei não diz para guardar o que sobra no fim do mês, de jeito nenhum. Ela diz para guardar primeiro, antes de pagar qualquer outra coisa. Isso é uma declaração de prioridade, é colocar o seu futuro na frente dos seus impulsos de agora. E olha, essa inversão da lógica é o que muda o jogo. A maioria das pessoas vive no fluxo da esquerda. O dinheiro entra, aí vem conta de luz, aluguel, mercado, e se sobrar alguma coisinha, talvez guarde. Arcade vira isso de cabeça para baixo. Primeiro, uma parte é separada, é sua, e só depois se aprende a viver com o que restou. Essa simples mudança de ordem, nossa, ela é transformadora. Mas se é um princípio tão simples, por que é tão difícil de colocar em prática? A resposta é clara: pressão social. A gente vive numa cultura que valoriza a aparência do sucesso, o status. O problema é que esse comportamento cria um ciclo muito perigoso. Quanto mais se gasta para manter uma imagem, menos sobra para construir algo real, algo que dure. O que Arcade ensina é que a construção da riqueza começa muito antes de qualquer dígito a mais aparecer no extrato do banco. Ela começa aqui dentro, ó, na cabeça. É uma mudança de mentalidade, de hábitos, uma mudança invisível. É um progresso que ninguém vai aplaudir no começo porque ele é silencioso. E num mundo que só recompensa o que é imediato, ter essa consistência silenciosa é um verdadeiro superpoder. Beleza, guardar dinheiro é o primeiro passo. Isso ficou claro. Mas Arcade já avisa, é só o começo. Porque a partir do momento em que o dinheiro começa a acumular, ele se torna vulnerável. E é exatamente nesse ponto que muitas jornadas de sucesso acabam, infelizmente, em fracasso. Vamos entender por quê? E aqui vem a segunda grande ideia. O dinheiro precisa ser um empregado, um servo que trabalha para o seu dono. Pensa bem, dinheiro parado pode ser corroído pela inflação ou a gente mesmo acaba gastando. Mas colocar ele para trabalhar também tem seus riscos. E é preciso ter inteligência para garantir que ele não acabe trabalhando contra a gente. E aqui estão os erros clássicos, as armadilhas que destroem patrimônio. A primeira é confiar em quem fala com muita segurança, mas na verdade não tem conhecimento, arriscando um dinheiro que foi tão difícil de juntar. A segunda é se amarrar em dívidas ruins, que escravizam o futuro para pagar pelo passado. A terceira é aquela velha ilusão de que um salário maior vai resolver tudo, quando na verdade muitas vezes só aumenta os gastos. E por fim, a comparação social. Gastar para impressionar os outros em vez de investir no próprio futuro. Qualquer um desses pontos pode destruir anos de esforço. O livro descreve a dívida de uma forma genial, não só como um problema financeiro, mas psicológico. É uma condição que rouba a nossa capacidade de pensar no longo prazo. Quem trabalha só para pagar dívida não está trabalhando para enriquecer. A pressão é tanta que leva a decisões desesperadas e o futuro acaba sendo sacrificado só para aliviar a dor do presente.
Esse é um dos mitos que mais persistem. Ah, se eu ganhasse mais, tudo estaria resolvido. Arcad já tinha notado que quando a renda aumenta, os gastos costumam aumentar na mesma medida. É a armadilha da inflação do estilo de vida. A verdadeira medida da riqueza não é o valor que cai na conta todo mês, mas sim o quanto desse valor permanece e se multiplica com o tempo. Ok, agora a gente vai subir um degrau. Vamos para o nível mais alto da sabedoria financeira da Babilônia. Já superamos as regras mais simples e agora a gente entra numa compreensão mais profunda das coisas. Não é só sobre ganhar e guardar, é sobre proteger e entender a verdadeira natureza da riqueza. Essa distinção aqui é crucial. Proteger o que se tem não é ter medo, é ter prudência. O medo paralisa, não deixa a gente fazer nada. A prudência, por outro lado, exige consciência, exige análise. O livro argumenta que quem não entende de verdade onde está colocando o próprio dinheiro não está investindo, está apostando. E aposta depende de sorte. Riqueza depende de método. E aqui a gente chega no coração, no clímax de toda essa filosofia. A riqueza não é algo que se persegue diretamente. Ela é o resultado natural, a consequência inevitável de um conjunto de comportamentos repetidos com disciplina ao longo do tempo. A mudança acontece nos hábitos e a riqueza vem atrás. Então, o sistema completo se revela. Começa com o passo 1. Separa sempre uma parte para si. O passo 2 é colocar esse dinheiro para trabalhar, mas com sabedoria, junto de quem entende do assunto. O terceiro é proteger o capital com prudência, não com medo. O quarto, que muita gente esquece, é buscar conhecimento aplicado. Não é só aprender, é saber usar a informação. E, por fim, o quinto passo que amarra tudo, respeitar que pequenas ações, quando repetidas com consistência ao longo do tempo, geram resultados extraordinários. A cidade da Babilônia caiu, seus muros geraram poeira. Mas essas leis sobre comportamento e disciplina financeira, elas atravessaram milênios intactas. Elas não são um esquema para enriquecer rápido, são um mapa. Um mapa para construir liberdade financeira com base na responsabilidade. E no fim, toda essa sabedoria milenar nos devolve uma reflexão. A questão fundamental não é o quanto se ganha ou qual o investimento da moda. A questão de verdade é: quais são as pequenas decisões financeiras que estão sendo repetidas dia após dia no silêncio? Quais padrões estão sendo construídos enquanto o tempo simplesmente passa? A resposta para essa pergunta é o que define o futuro financeiro de qualquer um.